Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vasto Fortaleza. Almoço executivo com alta gastronomia? Só no Vasto Fortaleza. Best Sênior. Viva mais. Viva melhor. Inovação e negócios, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer muito grande que a gente tem um programa especial hoje, direto da Expert XP 2024, que é o maior festival de investimentos do mundo. E aqui nesse primeiro bloco a gente bateu um papo com duas pessoas super especiais, tá? O Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP, e o atual presidente executivo do Conselho de Administração da XP, e logo em seguida o Walter Maciel, que é o CEO da Azequest, uma das maiores gestoras independentes do Brasil. Confere aí. Guilherme, respeitando aí a tua agenda super complexa, eu queria fazer só duas perguntas. A primeira é o seguinte, caso eu não esteja enganada, a primeira edição da Expo foi 2011 que você falou, né? Essa é a 14ª. Meu amigo, você imaginava, 14 anos depois, aquele evento lá, tá? Que eu queria que você contasse como é que foi, se tornaria, Guilherme, o maior festival de investimentos do mundo. Não, Daniel, nunca imaginei que a gente ia chegar até aqui, mas eu acho que as histórias mais legais que eu conheci até hoje são histórias que os empreendedores, eles não enxergam o plano Z, o ponto Z, aliás, eles enxergam o ponto B. Então, a gente, quando começou a nossa Expo em 2011, a gente simplesmente se inspirou em um evento que a gente viu nos Estados Unidos, que deu super certo, e a gente quis fazer algo parecido no Brasil. Começou na Barra da Tijuca, com 6 estandes, tinha uns 250 convidados, metade dos convidados eram funcionários nossos, e aí, se você tem resiliência, se você acredita no seu sonho, se você tem visão de longo prazo, e você vai melhorando cada vez mais, as coisas vão acontecendo. Então, a gente foi conectando os pontos ao longo dos anos, né? Super importante você ter um time, você ter líderes com fome de vencer, gente que queira melhorar o tempo inteiro, porque as grandes histórias de empreendedorismo acontecem assim, né? Com gente comprometida em fazer cada vez melhor, com visão de longo prazo. Então, tenho certeza que a gente vai continuar melhorando cada vez mais. Daqui a 14 anos, a gente vai se perguntar se em 2024 a gente achava que em 2038 a Expert seria assim, né? Então, essa é a cabeça, continuar melhorando e continuar avançando. Assim como vocês, tá? Porque vocês é a mesma coisa. A gente conversou aqui agora há pouco, a M7 há 5, 6 anos atrás era uma salinha pequenininha. Foi talvez uma das maiores vergonhas da minha vida. O Guilherme foi visitar a gente em 2019. Era uma salinha de 30 metros quadrados. Aí precisei comprar 3, 4 vasos porque o Guilherme ia lá e tal, mas 2019, pré-pandemia. Isso aí. Então, e você vê o tamanho que vocês estão hoje em dia, né? Guilherme, respeitando muito aí a tua agenda, que eu sei que está bem puxada, mas antes da minha última pergunta sobre a Expert agora, acho que a gente tem que exercer aqui sempre a coisa da gratidão, tá? Então, eu aproveito aqui que a gente está com 140 convidados aqui na Expert, trouxemos Fortaleza, tá? Dos quais 15, 20 gente do nosso escritório e 120 mais ou menos convidados, clientes convidados. Então, assim, para que todos ouçam, eu queria muito reconhecer todo o apoio e confiança de todo o time que está aqui do B2B, tá? E usando você para isso. Então, muito obrigado por todo o apoio que você tem dado para a gente, historicamente, tá? Meu amigo, para te liberar, caso eu não esteja enganado, acho que nós temos uma expectativa de 50 mil pessoas que andarão aqui na Expert XP desse ano, 2024. Né? É uma coisa realmente grandiosa. Grandes palestrantes, gente de renome aí internacional. Eu queria que você desse uma impressão do evento desse ano. Você teve, né, participou de várias plenárias, parabéns. Qual a sua impressão desse evento de hoje, desse ano? Bom, a Expert, eu sempre digo que o mercado financeiro, as pessoas têm a sensação de que é uma coisa chata, né? Uma coisa burocrática, etc. E a intenção com a Expert é justamente quebrar esse estigma de que o mercado financeiro não é uma coisa agradável. Então, a gente tenta transformar
o que a gente faz numa coisa divertida. Então a gente traz grandes empresários, a gente traz grandes nomes internacionais, grandes atletas. Isso tudo transmite a nossa alma, a nossa energia, isso conecta com os clientes. Então, a cada ano que passa, a minha sensação é que a última Expert foi a melhor, né? Então, esse ano foi ainda maior, ainda melhor do que 2023. Tenho certeza que em 2025 a gente já vai anunciar hoje outras surpresas, outros nomes especiais que vão estar aqui ano que vem. Então, é a semana mais importante do ano, né? É a semana que a gente sai exausto. É uma energia incrível, né? Uma energia incrível. Eu me sinto, às vezes, naquele joguinho, sabe, que você vai perdendo as vidas? Então, eu já estou com uma barrinha só de vida, né? São 3, 4 dias aqui onde a gente fica próximo dos clientes, dos escritórios, mas é muito gratificante, porque a gente vê a importância que o mercado de capitais vai tendo no país, a importância de ver empresas como a de vocês ficando cada vez mais forte, e isso novamente vai deixando o nosso Brasil cada vez melhor também. Diego, Gonzalez, Lopes, Preter, Chedid. Se eu esqueci alguém, desculpa. Muito obrigado aí pelo apoio e atenção de vocês no dia a dia, tá? Reconhecemos em demasia tudo isso. Vamos continuar aqui na Expert XP 2024, o maior festival de investimentos do mundo, tá? Tendo o prazer de receber aqui o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP e presidente executivo do Conselho de Administração. Você sabe que eu sou carioca, depois eu sou cearense, tá? Então eu sou fã do Ceará, você sabe que eu estou sempre lá, adoro fazer kitesurf, adorei ver essa foto aqui. Gostou da foto? Kitesurf, ficou incrível. Gostou? Então o Ceará eu sempre digo que é a Aspen brasileira, né? Então as pessoas vão esquiar em Aspen e vão fazer kitesurf no Preá. E agora começou a época de vento, né? Segundo semestre no Ceará, venta. Aí você vai andar mais lá. Vou estar mais lá, no Preá. Abraço. Muito obrigado, um abraço, Guilherme. Valeu. Valtinho, sem mais delongas, obrigado demais pela tua presença, meu amigo. Você é um cara muito querido por todos nós. Antes da gente começar esse bate-papo aqui, conta pra gente um pouquinho da tua história profissional, cara. Como é que você começou na vida financeira aí? Eu sou carioca, né? Me formei na PUC do Rio em 91 e vim direto para São Paulo. Achava que o futuro do mercado financeiro estava aqui. Vim de Malicuia para a mesa proprietária do Banco Safra. Primeiro eu fiquei na mesa internacional, na época era a mesa do José Moisés, e depois fui para a mesa de bolsa, de renda variável. E aí no Banco Garantia eu fiz uma mudança de carreira. Eu fui para o lado comercial, da parte de renda variável, na corretora. E lá eu abri as contas das principais mesas proprietárias. Imagina, no Garantia daquela época, eu fazia a mesa do Pactual, a Asset Manager do Pactual, Icatu, ING, Bozano. E aí, trocando muita ideia com hoje, muitos dos que são os principais gestores aí do Brasil. Guilherme Achê, Florian Bartonek, uma turma fabulosa. E fiquei muito tempo no Garantia, depois o banco foi vendido para o Credit Suisse, fiz essa transição, e em 2006, uma mudança grande de carreira, eu errei só por uns 10 anos, que o mercado estava na hora de aprofundar, que as asset managements iam ganhar muito espaço, e aí me associei à Quest Investimentos na época, uma empresa que tinha 200 milhões de reais sob gestão, para desenvolver o negócio, fazer a parte comercial, mas também a parte estratégica. Passei a ser CEO do negócio em 2011. Vamos aqui falar de cenário macro? Vamos. Eu sei que você tem uma contextualização muito interessante, que você faz uma contextualização Brasil com o mundo. Eu noto você começando pelo mundo, chegando no Brasil, aí você vai para o Brasil, vai para o mundo. Aí eu vou te deixar um pouco à vontade. A coisa mais triste aqui é você ver a oportunidade que o Brasil está perdendo, está deixando passar. Embora eu tenha uma visão de longo prazo ainda bastante otimista. A minha preocupação é o curto prazo. Vamos começar com o mundo. A primeira coisa, China, que é talvez para mim o mais fácil. A China é o novo Japão. Nós somos mais velhos, né? Tem garotada aqui, não passou por isso. Final ali bem dos anos 80, Japão vai tomar a fronteira mundial dos Estados Unidos, vai ser a nova grande potência. Foi igual lá aquele abraço que eu tive em 2008, né? Quando falaram isso, just in time, Kaizen, e o Japão nunca mais cresceu. Aquele ciclo parou. Agora,
o japonês ficou muito, muito rico, é um dos 5 maiores renda per capita do mundo, passou a ter um comportamento parecido com o europeu, tirou o pé do acelerador, porque a economia japonesa chegou num momento de desenvolvimento que ela não conseguiu criar a próxima alavanca. E está desde o final dos anos 80 meio que andando de lado. Acabou um ciclo de infraestrutura, estourou uma bolha imobiliária e aí a economia japonesa parou. Tem uma semelhança com a China. A China é um outro trabalho, né? O chinês é muito mais pobre, mas 600 milhões de pessoas saíram da pobreza absoluta em 37 anos. É incrível o que eles fizeram. Mas um regime autoritário, que agora ficou muito mais, né? O Xi virou presidente vitalício, humilhou o Hu Jintao em público, que é o ex-primeiro-ministro, e agora ameaça, né, Hong Kong, Taiwan. O chinês hoje não está feliz. E o que aconteceu lá? Durante a pandemia estourou também uma bolha imobiliária. A vantagem em relação aos Estados Unidos de 2008, a China é fechada, então essa bolha, quando ela estoura, ela não impacta o mundo todo, porque a economia chinesa é fechada. Então a China agora é um país que vai acomodar o crescimento. Hoje crescer 4,5% para eles é um desafio, chegar a crescer 15, 12, 10, 8, 6. Agora a tendência é ir para 3,5%, 4%. Agora, segundo maior país do mundo, crescendo 3,5%, tá ok. Mas não vai trazer para o Brasil, de novo, aquele ciclo de commodities do começo do século XXI. Não vai. Qual é o lado bom para a gente? O chinês começou a comer, não comia. O cara não para de comer, ele faz guerra, mata o outro, mas não para de comer. E o único lugar do mundo hoje que tem potencial para expandir a fronteira agrícola rapidamente, a África vai levar 30 anos, produtividade, segurança, guerra, etc. O Brasil não tem nada disso, é o Brasil. E a gente tem água, ninguém tem água. O Brasil tem 14% da água potável do mundo, só 3% da água do mundo é potável. 3%. 14% está aqui, 12% está no Canadá, é para uso polar, porque é água congelada. Depois tem Estados Unidos e Rússia. Então olha onde é que a gente está. E a gente tem sol, a gente tem vento, então a gente tem a capacidade de energia renovável fabulosa. O Brasil vai virar um powerhouse de alimento, de petróleo, de energia no mundo de AI. Então começa a gerar para o Brasil uma externalidade boa. Guarda isso. A Europa é um museu maravilhoso, quem vai lá, né, sempre baba e fica olhando e com vontade de não fazer nada e tomar um sorvete, um limoncello, um vinhozinho. E o europeu também. Então ele fica lá olhando, sentado, parado, não cresce, não vai crescer. A inflação já colapsou e a gente vê hoje o euro se enfraquecendo em relação ao dólar, porque por mais que nos Estados Unidos vai ter um afrouxo monetário, na Europa ele vai ser muito maior. E a gente vai ver de novo, daqui a pouco, crises fiscais aparecendo, porque o mundo se endividou muito depois do Covid. Estados Unidos, o Trump é uma figura desagradável, briga com todo mundo, tem aquele jeito, né, dele de falar, tarará, mas ele fez um planejamento da economia e mesmo da vacinação incrível. Só que quando o Biden entrou, ele falou, não posso deixar o mérito todo para ele, vou dar mais um pacote. Esse pacote do Biden foi a palha nas costas do camelo, né, da parábola. Ele levou a poupança americana para o maior nível da história moderna, pelo menos dos últimos 150 anos. O americano ficou rico, foi para casa, né, se distanciou. Quando acabou o distanciamento, ele falou, a baita poupança, para que eu vou trabalhar? Não vou trabalhar. Bitcoin, PlayStation, vou ficar aqui em casa brincando. Essa poupança acabou. E isso é o mais importante, porque a inflação no mercado de trabalho é muito difícil de você matar. A inflação de bens é mais fácil, de serviço é mais complicada. A inflação de salários, vamos olhar para a Dilma, é braba, é terrível. Então o americano está voltando a procurar emprego, a população economicamente ativa está crescendo numa hora que as vagas estão começando a diminuir o crescimento de oferta de vaga de trabalho. Isso está fazendo baixar o preço do salário. Lá a curva é igual ao que aconteceu no Brasil, na Inglaterra e no resto do mundo. Bens caiu, serviço continua alto, porque na pandemia não tinha casamento, não tinha viagem, todo mundo adiou para fazer depois, então é mais resiliente. E nos Estados Unidos você já viu, bens já convergiram, serviços estão vindo e agora salários também. Eu acho que vai ter 0,50% de redução da taxa americana nesse semestre,
e mais 1% no ano que vem. Isso tira um pouco a corda do nosso pescoço, dá uma aliviada. Tem a parte que depende da gente, aí eu já não sou otimista, mas lá eu não vejo recessão, eu vejo uma desaceleração e eu discordo dos outros analistas de mercado. Eu não vejo Trump criando inflação. Para mim, a China vai ser taxada com Trump ou sem Trump, tem uma guerra geopolítica atrás, com Trump, claro, né? Com muito mais incisividade. E eu vou deixar um recado só. Vamos lá. Fé no Brasil, né? Porque as pessoas de bem têm que se unir. Estamos passando por um período arbitrário, e essa insegurança jurídica, não só para a vida das pessoas, mas para atrair investimento local e estrangeiro, atrapalha demais. E as pessoas de bem têm que se unir, porque o mal só prospera quando os bons se acovardam. Então está na hora de tomar um certo risco e defender a bandeira da liberdade. Primeiro intervalo rapidinho, a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. De volta aqui com o segundo bloco do nosso Inovação em Negócios especial de hoje, direto da Expert XP 2024, que é o maior festival de investimentos do mundo, que aconteceu há poucos dias lá em São Paulo. Segundo bloco aqui, super especial também, conversando inicialmente com o Fernando Ferreira. Ferreira é o chefe de toda uma área de pesquisa de mercado da XP, sócio relevante da companhia também, tá? E logo depois a gente vai conversar com o Gabriel Campoy, também sócio da XP e responsável pela área de sucessão e estruturações patrimoniais. Confere aí. Ferreira, sem mais delongas, a tua agenda é muito intensa, eu não vou tomar muito teu tempo não. Mas eu acho que vale uma breve apresentação, meu amigo, da tua trajetória profissional. Tá bom. E depois, podia explicar para todos nós aqui um pouquinho da tua área do research. Eu estou no mercado financeiro desde 2003, então já vai fazer 21, 22 anos. Fiz sempre minha carreira como analista de ações, então já cobri uma série de setores na Bolsa Brasileira. Fiquei 10 anos fora do Brasil, entre Estados Unidos e Londres, cobrindo empresas lá fora também. E desde que eu vim para a XP, no final de 2019, começo de 2020, a gente veio com o intuito de montar uma área de research, uma área de análise com qualidade institucional, ou seja, com nível de qualidade muito alto, e distribuir essa análise para todos os investidores, sejam eles investidores PJ, pessoa física, clientes estrangeiros. Então a gente tem esse desafio muito legal na área de research, já explicando um pouquinho o que a gente faz, que é publicar todos esses conteúdos, todas essas análises e ter um time de 70 especialistas na nossa área que são divididos em classes de ativos. Então a gente tem o time de renda fixa, time de ações, que analisa todas as ações da Bolsa, time de fundos imobiliários, time de macroeconomia liderado pelo Caio Megali. Então temos um time aí de mais de 70 especialistas cobrindo todas essas classes de ativos e trazendo opiniões da XP, né? O que a XP está achando sobre determinada classe de ativo, o que a XP está achando sobre investimentos lá fora, coisas do tipo. E o meu papel é um papel mais fácil, que é juntar tudo isso e trazer a opinião consolidada de diferentes classes de ativos. Então, como estrategista, eu consigo falar de toda essa gama de análises que estão sendo produzidas ali diariamente pela minha equipe ali no research da XP. Ferreira, assim, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas eu vou te fazer uma só pergunta, assim. Essa sopa
de informações, de incongruências mundo afora. Dá para fazer um breve speech sobre esse cenário complexo aí, Ferreira? Olha, o cenário é um cenário de volatilidade, né? Temos aí um cenário de bastante incerteza lá fora e aqui no Brasil também. Aqui no Brasil a gente não sabe se o Banco Central vai começar a subir juros, quando vai começar. A nossa opinião na XP é que sim, eles vão ter que fazer um ajuste de curto prazo na taxa Selic, mas a gente ouviu hoje do Roberto Campos de manhã. Tava aí 11 horas, né? Exato. E ele mesmo disse que, olha, o mercado está exagerando na precificação, talvez não teremos que subir. Então ele já colocou uma dúvida nesse cenário. Lá fora, o Federal Reserve vai começar a cortar juros. Está claro que o Fed começa a cortar juros agora. E, em geral, isso é muito bom para mercados emergentes. Então, eu acho que o cenário global, hoje, ele é muito favorável para ativos de mercados emergentes. Porque todas as vezes que o Fed começa um ciclo de corte de juros e a gente não tem uma recessão americana, os mercados emergentes tendem a ir muito bem. E a Bolsa Brasileira, historicamente, subiu até mais que o S&P depois que o Fed começou a cortar juros. Por quê? Justamente porque você tira dinheiro da Bolsa Americana e esse dinheiro fica olhando para outros países, outros lugares para se investir. E mercados emergentes acabam atraindo esse fluxo de recursos. Mas a mensagem principal que eu queria deixar é a seguinte: de fato, é um cenário com várias incertezas aqui e lá fora, mas justamente nesses momentos de incerteza maior é que aparecem as maiores oportunidades. Então hoje a gente vê, Dandan, em várias classes de ativos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, prêmios muito interessantes para o investidor. Então hoje a gente vê oportunidades muito boas na renda fixa aqui no Brasil, oportunidades excelentes na renda fixa global. A gente vê muitas oportunidades na renda variável, seja bolsa mesmo ou fundos imobiliários. Então, e a bolsa americana a gente acha que é um pouco cara nesse momento, esperaria uma correção, mas no longo prazo não tem ativo melhor, né? Não teve ativo melhor historicamente do que a bolsa americana. Até o próprio ouro, né, que é um ativo que não te paga nenhuma renda, nenhum yield, nenhum dividendo, o ouro tá fazendo máxima histórica. Por quê? Justamente pelo que você mencionou. É um cenário de altas incertezas, logo os investidores correm para comprar ouro, porque o ouro vai bem em cenário de incertezas, em cenário de guerra, em cenário dos bancos centrais tentando diversificar as suas reservas. Então, justamente por termos esse cenário de muita incerteza no mundo, é que para o investidor isso é um cenário de elevadas oportunidades em várias classes de ativos. Então isso é muito bom, porque a gente não vou chegar aqui e falar, ó, agora é a hora da bolsa ou agora é a hora da renda fixa. Não, porque você consegue encontrar oportunidades em várias classes diferentes de ativo. E isso deixa a gente muito animado, né? Que é um cenário bastante propício para o investidor. É óbvio que você vai ter que ter uma carteira diversificada, com bons ativos, para poder navegar essa incerteza maior aqui e lá fora. Ferreira, muito obrigado por todo o apoio que você tem dado e sempre deu aos nossos clientes e a todos nós, meu amigo. Vai lá para os teus compromissos, que eu sei que a tua agenda é muito complexa. Conta com a gente, Dandan, e obrigado a todos por participarem de mais uma Expert. Obrigado, meu amigo. Valeu mesmo. Eu sou muito suspeito para falar do Campoy, tá? O Campoy, ele se tornou de fato um amigo na física. Mas antes de mais nada, fala um pouquinho para a gente da tua trajetória profissional, para que a gente possa te conhecer melhor, tá? E aí a gente entra no nosso tema, amigo. A minha história começa buscando um pouco mais de interesse ali pela questão tributária, pela questão do planejamento, onde que a gente pode trazer mais uma consultoria para as famílias, no sentido de otimização, né? Buscar melhores estruturas, buscar eficiência fiscal. Eu acho que vale só ressaltar que o Campoy, ele é advogado. Sim. Não é isso? Advogado. Sim, sou. E trabalha mais diretamente no mercado financeiro há pouco tempo. Há menos tempo, né? Sim, eu tenho 15 anos de carreira profissional, mas 10 deles foram em escritórios de advocacia. Eu estudei Direito, depois fiz a faculdade de Contabilidade também, sempre buscando ser um advogado tributarista. Passei 10 anos aprofundando em temas técnicos do direito tributário, mas há 4 anos atrás a XP
me encontrou e os nossos caminhos cruzaram aqui quando eu decidi fazer o movimento para dentro do Prime. E você virou sócio da XP, parabéns. Virei. Obrigado. Assim, obrigado. recentemente virou sócio. Foi ótimo, Rápido, foi. Uma mais que conquista merecido, bacana. muito É. bacana. E muito feliz e muito por conta do que a gente fez em conjunto, né? Acho que muito dessa conquista eu devo a vocês aqui, M7, que me deram esse espaço todo para poder conhecer as famílias, né? Conhecer os clientes e trazer esse papel de planejamento patrimonial, né? Que é o que eu faço basicamente hoje, né? A gente tem ali um time de advogados focados a atender os nossos principais clientes, junto com M7, e a ideia é falar um pouco além do investimento, né? Acho que a gente aprendeu muito cedo na XP que a assessoria financeira é o nosso DNA e vai continuar sendo, não tenho dúvida, mas para aquela família que tem um patrimônio relevante, que tem a necessidade de se organizar, o planejamento patrimonial é tão importante quanto. Então, o nosso time hoje está aqui para poder apoiar vocês, apoiar todos os clientes M7, no sentido de olhar para a carteira de investimentos, mas também olhar para os outros ativos da família, imóveis, empresas, outras classes de ativos que sejam importantes também, olhar para a família em si, né? Quem são as pessoas, regimes de casamento, filhos, onde moram, Brasil, exterior, para poder organizar tudo isso. É isso que a gente chama de planejamento patrimonial, Wealth Planning, o nome mais comercial que a gente adota, para poder trazer isso para os nossos clientes. Campoy, quando a gente fala em planejamento patrimonial, quando a gente fala em wealth planning, às vezes gera um certo preconceito nas pessoas com esses nomes bonitos. O planejamento sucessório, o planejamento patrimonial, não é um bicho de 7 cabeças e voltado apenas para famílias grandes. Faz sentido? Faz todo sentido, todo sentido. Eu acho que todo mundo tem que se planejar em algum momento da vida, né? Eu acho que é natural essa necessidade, seja por uma questão de eficiência fiscal, né, onde a gente economiza imposto, seja por uma questão de proteção patrimonial. Vários dos nossos clientes são empresários no Brasil, né, e tem essa necessidade de proteger o patrimônio que foi construído, ou até por uma questão de sucessão mesmo, né? Será que eu estou satisfeito com o que a lei determina na minha falta? Nem sempre, né? Vou te dar um exemplo aqui de uma cliente que a gente recebeu no escritório, super ansiosa, super aflita, porque naquela estrutura familiar dela, o irmão seria o único herdeiro e uma pessoa que ela não tinha mais relacionamento. E a última coisa que ela queria era deixar o patrimônio para o irmão, por uma série de motivos que eu não vou aprofundar aqui. Mas a solução foi um testamento muito simples. Uma página, um único testamento de uma página, para dizer o seguinte: olha, eu tenho patrimônio e eu quero deixar esse patrimônio para outras pessoas, não necessariamente para o meu irmão, apesar de o vínculo familiar existir, e a lei permitia, naquele caso, que isso acontecesse. Então, a gente nem chegou a discutir produto, nem chegou a discutir carteira, nem chegamos a discutir rentabilidade, nada disso. Bastou um testamento para trazer uma tranquilidade para ela naquele momento, e ela ficou super agradecida de resolver uma preocupação que se carregava há anos de uma forma muito simples e muito rápida, né? Então, é um exemplo do que a gente pode fazer para ajudar as famílias. Tentando contextualizar aqui para todo mundo, a gente foca 100% da nossa ação para que a experiência do cliente seja a melhor possível. A XP, ela não é um escritório de advocacia. A XP, ela nem pode, né, por motivos regulatórios, CVM e tal, fazer esse trabalho para clientes, porque existe um conflito de interesses aí que impede que seja feito esse trabalho. Mas existem as consultas, né? Existe as consultas, de um modo geral, com essa estrutura do Wealth Planning, que visa dar mais segurança e subsídio para a família tratar com seus advogados de origem, que a gente parte do pressuposto que as famílias já tenham as suas estruturas locais, tá? Campoy, a gente está passando um momento de uma série de alterações na legislação. Então, assim, o que é que o mercado financeiro tem visto em relação a essas mudanças na legislação e o que é que as famílias, de um modo geral, né, têm feito como alternativas a essas mudanças? O planejamento, ele é vivo, né? A gente vive um ambiente tributário, regulatório muito complexo no Brasil. As regras mudam muito rapidamente, né? Então, as estruturas que a gente montava e fazia até o ano passado, talvez não sejam mais as mesmas que a gente vai trabalhar daqui para frente, porque a regra mudou. De
dezembro de 2023 até agora, uma série de coisas aconteceram no âmbito do planejamento patrimonial, principalmente mudanças tributárias. A primeira delas, a história do come cotas para os fundos exclusivos, né? Aqueles fundos que reúnem o patrimônio financeiro da família e que até o ano passado permitiam que você deixasse ali a tributação só para o momento do resgate, da amortização. Isso mudou. Agora a gente tem uma lei nova que trouxe ali a tributação pelo come cotas semestral, né, todo mês de maio e novembro, nas estruturas de fundos exclusivos. Outra coisa que mudou, e na minha leitura mudou para melhor, inclusive, a história dos investimentos no exterior. Vocês vão conversar com o Marcelo Coscarelli, o nosso head da XP em Miami, daqui a pouco. Mas a gente tem falado muito sobre offshore, especialmente para os clientes que têm a necessidade de proteção patrimonial, né, ter um pedaço do recurso da família no exterior. É importante também se planejar para como fazer isso da melhor maneira, né? Até o ano passado, a gente tinha aquela estrutura clássica de uma empresa domiciliada ali em paraísos fiscais, né? Bahamas, BVI são exemplos, que você praticamente não tributava os ganhos e rendimentos no Brasil. Essa regra também mudou, assim como os fundos exclusivos, as entidades do exterior passaram a ser tributadas uma vez por ano, ainda que você não tenha resgates. Deixa de fazer sentido ter uma estrutura? De maneira nenhuma. Por quê? Porque é muito mais no viés de proteção patrimonial, diversificação de carteira, do que deixar de pagar imposto legalmente, né? E, meu amigo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Em você estar aí dando uma parte do seu tempo tão corrido. Nossos clientes aqui, nossos amigos. A gente vai rapidinho para o segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora! Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Terceiro e último bloco do nosso Inovação e Negócios de hoje, direto da Expert XP 2024, que é o maior festival de investimentos do mundo que aconteceu em São Paulo há poucos dias. Terceiro bloco agora, campeão, com duas conversas ótimas. A primeira conversa é com César Ticaiban, tá? E com Marcelo Coscarelli. Ambos representam, são sócios da XP e fazem parte da estrutura do Private da XP. Em seguida, a gente vai conversar com dois vice-presidentes do McDonald's Brasil, que é o Dorival Oliveira e o Ricardo Guedes, tá bom? Que vão estar com o Adolfo Bichucha, que é o franqueado do McDonald's aqui no Ceará. E a gente vai entender em detalhes, nessa segunda conversa, bastidores da operação do McDonald's no Brasil. Eu queria te pedir um favor, César. Fala um pouquinho da tua história profissional, tá? Da tua bela história profissional, sempre na área aí do private, tá? Do mercado financeiro. E conta pra gente um pouco da tese da XP Private, por favor. Eu comecei na XP Private Bank e a gente fez uma mudança na nossa marca, eu vou contar para vocês, há 5 meses atrás, depois de uma carreira de 30 anos na indústria financeira, onde eu passei 22 no Citi Private Bank, sempre no Private Bank, 22 anos desses 30 de carreira, trabalhando em operações no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, também com experiência em operações na Europa. Depois de uma carreira longa, eu decidi empreender, fiz isso por 2 anos, até que a XP me fez um convite e eu aceitei porque eu achei o desafio extraordinário de reposicionar o nosso Private Bank rumo à excelência, à qualidade, à relevância, em parceria com as nossas operações pelo Brasil, como a sua, que estão indo de vento em popa. E eu acho que em parceria a gente vai conseguir chegar lá. Marcelo, conta um pouquinho da tua história profissional, por favor. Claro. E depois a gente vai fazer um bate-bola para entender em detalhes a operação e a tese do Private da XP
e esse link super importante com a estrutura offshore? Eu tenho uma carreira internacional na minha vida inteira. Eu saí do Brasil há quase 30 anos atrás, sempre tive a oportunidade de morar em vários países e estou radicado lá em Miami já faz 16 anos. E sempre com desafios muito interessantes que eu acho que me ajudaram a construir esse momento aqui, porque eu estou vendo a chegada na XP como uma grande oportunidade de trazer e de construir e de continuar construindo, porque a gente tem uma história muito de sucesso usando a minha experiência passada. Mas eu passei por casas como o Citi, onde eu e o César nos encontramos há quase 20 anos atrás, se não foi há 20 anos atrás. Né? Passei pelo Itaú, ajudei a montar a plataforma do Itaú em Miami. Né? Fui o COO, o Chief Operating Officer do Itaú, lá assim que o Itaú abriu as portas lá em Miami. Uma experiência muito interessante e muito recompensante. Fui head da América Latina para Wealth Management do Citi, uma segunda passagem pelo Citi, e fui CEO do EFG para as Américas. O EFG é um banco suíço com uma presença muito relevante nas Américas, nos Estados Unidos, em Bahamas, em Cayman e em Miami também. Fui CEO lá por 5 anos e chego à XP agora com o mandato de construir em cima do sucesso da XP, não só no Brasil, na XP nos Estados Unidos, sucesso que você ajudou a construir, né? E olhar para o futuro, e eu tenho certeza que estou muito entusiasmado, porque eu tenho certeza que o nosso futuro lá vai ser maior que o sucesso que a gente já tem no presente. Nossa conversa aqui, fundamentalmente, César, é a experiência do cliente. É o grande foco e o grande objetivo do nosso trabalho, é tornar a experiência do cliente cada vez melhor. Então, a pergunta é a seguinte: como é que você enxerga o Private da XP daqui a 5 anos? Qual é a tese, qual é o diferencial do atendimento do Private da XP que você traz como ideia para nós, César? Essa visão do Private Bank do futuro foi o que me motivou a estar aqui junto com a companhia há 5 meses. E eu estou bastante animado na construção dessa nossa jornada. A gente veio relançar nossa marca aqui, né? A partir de agora nós somos XP Private Bank. Antes a gente era XP Private. É um rebranding bastante sutil, mas ele é significativo e ele ajuda no reposicionamento da nossa proposta de valor. O que a gente quer ser no Private Bank é o grande parceiro das principais famílias brasileiras em toda a sua jornada financeira, na família e nas suas empresas, no ativo e no passivo, né? Nos dois lados do seu balanço financeiro, no Brasil e no exterior. A gente quer se posicionar para ser a primeira ligação do nosso cliente, para qualquer tema financeiro. Então, como é que eu olho a XP Private Bank daqui a 5 anos? Como um dos principais, se não o principal Private Bank do mercado, mas aquele que é reconhecido pela qualidade, pela excelência, no relacionamento em primeiro lugar, no aconselhamento, no serviço e na plataforma a serviço dos nossos clientes. Marcelo, a gente não pode falar em Private Bank sem citar de jeito nenhum uma estrutura offshore. Como é que a estrutura da XP Estados Unidos ela se conecta, tá, para tornar a experiência do nosso cliente cada vez melhor no Private Bank? O offshore não é uma coisa exótica, não é uma parte separada da estratégia de investimento, do planejamento do cliente. É uma parte que hoje, no mundo moderno, onde as pessoas estão mais educadas e estão mais preparadas para gerir suas finanças de uma forma mais completa, é uma parte integral, uma parte que não dá para dissociar. E eu vejo a maneira como eu vejo o offshore são com 2 óticas muito importantes. A primeira é a ótica da completude do portfólio. Então, olhando o que você espera do seu portfólio em termos de risco e retorno, o offshore é uma alocação importante. E a maneira mais eficiente que se consegue isso é através do offshore. E você mencionou a integração que a gente tem entre o onshore e o offshore. Isso só vai melhorar o acesso à informação, a habilidade de ver a carteira de uma forma integral. Isso vai continuar melhorando, mas esse é o primeiro aspecto. O segundo eu vejo como um aspecto mais estrutural, que também é parte da estratégia de planejamento do cliente, mas é uma parte mais estática, né? Que é qual que é, olhando para o balanço, para a exposição, planejamento de vida, a situação individual de cada um,
qual que é a parte que faz sentido manter em moeda forte? Qual a parte que faz sentido manter para uma reserva de valor, para um plano de futuro? Uma eventual criança que vai estudar nos Estados Unidos, viagens, além da proteção de riscos que talvez você não consiga diversificar do Brasil. Então, esses dois aspectos, o aspecto de diversificação global e o aspecto de planejamento estrutural, são muito importantes. Eu acho que na XP a gente está de uma forma muito preparado e talvez de uma forma única preparado para integrar a entrega do offshore com o trabalho que a gente faz aqui no onshore também no Brasil. Muito obrigado, César Ticaiban, Obrigado a que você, é o CEO do Private Bank da XP, o Marcelo Coscarelli, Obrigado. tá certo, que é o CEO da operação da XP Securities dos Estados Unidos. Dorival, como é que o McDonald's consegue colocar no dia a dia da operação dela essa cultura tão forte de pôr o cliente no centro? Assim, eu costumo sempre, quando fazem essa pergunta para a gente, de experiência do cliente, eu costumo dar um exemplo muito prático, que é o exemplo do fundador do McDonald's, o Ray Kroc, que ele tinha um banquinho que existe até hoje no museu do McDonald's, um banco de madeira com 3 pernas, tá? Onde nesse banco de madeira, quem tem que sentar é o cliente. E para o cliente sentar neste banco e se sentir confortável, as 3 pernas têm que estar forte, equilibrada e trabalhando em equipe. Quem são as 3 pernas? A primeira perna somos nós, colaboradores, que nós chamamos de cliente interno. A segunda perna são os franqueados. Então, eles têm que estar com a gente no sistema, eles participam do nosso planejamento, eles participam de lançamento de produtos, eles participam das ações que nós vamos ter e tudo é discutido em casa. Tudo é conversado, tudo é alinhado. Nem sempre, como todo sistema, todo mundo concorda, mas uma vez definido, sai todo mundo alinhado. E a terceira perna que a gente tem são os nossos fornecedores. Se os fornecedores não estiverem alinhados com o nosso planejamento, com os produtos, não entregarem os alimentos dentro do restaurante, fica muito difícil para a gente poder dar o foco que a gente tem que dar para o senhor cliente, que a gente costuma chamar. O cliente interno, que é uma das pernas que a gente trabalha, que somos nós, eu acho que a gente chama de cliente interno, porque as nossas pessoas, elas são tão importantes quanto o nosso cliente externo. Então, se nós, os nossos colaboradores, não estiverem treinados, preparados e com muita alegria, com muita disponibilidade de proporcionar essa experiência para o cliente, fica difícil o cliente ter essa experiência que a gente quer. E essa experiência do cliente para a gente, ela começa a partir do momento que você define como cliente que você quer ir ao McDonald's. Então, por isso que os nossos restaurantes são bem programados, bem planejados, onde o cliente pode chegar com conforto, estacionar seu carro num estacionamento limpo, vagas definidas. E quando ele entra no restaurante, o que a gente quer é que ele se sinta bem e que a gente possa ser mais do que a expectativa que ele tem. Um ambiente agradável, pessoas alegres e que ele possa receber a sua refeição e desfrutar desse momento com muita alegria, com muita disponibilidade. E quando ele resolver sair do restaurante, que ele tenha o mesmo conforto, que ele possa pegar o seu carro, se deslocar, uma saída fácil do estacionamento. Isso, para nós, é uma jornada de experiência do cliente. Ricardo, vice-presidente de operações, né? Como a terminologia do cargo já diz, eu queria te fazer uma pergunta apropriada para isso. Cara, conta pra gente algum bastidor, certo? Como é que uma loja no Rio Grande do Sul consegue ter a mesma qualidade de uma loja no norte do país? Eu posso dizer que a companhia tem uma cultura de operações muito sedimentada, muito bem instalada. Isso faz com que a gente pense em cada jornada, seja do cliente ou do funcionário. Eu gosto muito de trabalhar desde a vice-presidência com os diretores, com os gerentes, para olhar para cada espaço dessa jornada e ver como é que a gente pode seguir aperfeiçoando. Porque operar lá no Rio Grande do Sul ou operar em Belém do Pará tem as suas variações em função logística, hábitos de consumo. O Brasil é muito grande.
Tá? O Brasil tem pelo menos 6, 7 Brasis dentro de um Brasil. Então, a gente, como uma companhia grande, tenta se adaptar a isso, né? E fazer com que o dia a dia do funcionário e do cliente seja bom. A gente atende 2 milhões de pessoas por dia. Então, pensa no desafio. Pode repetir? 2 milhões? Pensa no desafio de 50 mil pessoas 2 milhões de atendimentos por dia. Pensa no desafio que é 50 mil pessoas de um lado, que são os nossos funcionários, atendendo 2 milhões de pessoas do outro, que tem ali no seu dia a dia, né, a busca como necessidade de comer, de tomar café da manhã, almoçar, jantar, mas de ter um momento com a gente de relação. Então, para a gente é um privilégio poder, todos os dias, tentar fazer o melhor para que 2 milhões de pessoas tenham uma ótima experiência. Adolfo, eu faço uma pergunta para você, meu amigo, em 2 cenários. Mais de 30 anos a operação do McDonald's, né, lá no Ceará, que você é o franqueado, né, lá. E eu pergunto, essa relação com a matriz, com a turma, né, como é que funciona isso no dia a dia? E quem olha para você, mais de 20 lojas e tal, acha que é a coisa mais linda do mundo, né? Vender ali os hamburguinhos, aquela marca linda ali, sorvetinho e tal. Mas ninguém talvez não tenha noção como é difícil e desafiador a gestão operacional diária de 23 lojas, 21 lojas. Representar uma marca como McDonald's é uma responsabilidade grande. Esses caras são... Eu digo, já disse para o Guedes e para o Dorival, o orgulho de representar essa marca. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande. Porque, como o Dorival e Guedes diz, você atender 12 milhões de pessoas por dia, e o mais importante, qualquer oportunidade de algum cliente, alguma coisa, que passe um e-mail, uma ligação, nós somos obrigados a responder diariamente. Nós temos essa preocupação com o cliente. Eu acho que isso é a força e a preocupação da marca, isso é muito bacana. E eu já tenho filhos entrando no negócio e eu digo para eles, vocês não sabem a responsabilidade e como é bacana você ver a estrutura da empresa que dá. Porque se é franqueado ou loja própria, o importante é que é a marca McDonald's. É assim que a gente vê o negócio, sabe? Então, eu tenho hoje 21 restaurantes, o Guedes no estado do Ceará tem mais 6 por enquanto. Ele tem 650 restaurantes no Brasil, mais ou menos, não sei, mais ou menos, 700 restaurantes. Dorival comanda os 64 franqueados, 67 franqueados. Imagina 67 Adolfos, coitado. O Adolfo dá muito trabalho, Dorival? Depende, como é que você... Pode contar, não tem ninguém assistindo não aqui. Depende. Não, eu acho que nenhum deles, eu acho que todos têm foco no sistema, todos têm foco no cliente. Eu acho que isso é legal. Como eu falei para vocês, a gente sempre planeja juntos. Quando se alinha, se esquece o que eu queria e a definição passa a ser o que eu quero, é aquilo. Então, acho que isso é o mais importante do sistema. O entendimento de que a gente está tentando fazer aquilo que for melhor para o nosso cliente. Consequentemente, aquilo que é melhor para o sistema, né? O resultado, ele começa na experiência do cliente, que o cliente tem uma boa experiência. Estamos num evento financeiro e também não podemos deixar de lado o resultado financeiro, que é importante, inclusive, para a continuidade do negócio. Com certeza. Observemos que todos os cases de sucesso de grandes empresas têm algo em comum, seja qual for o setor que ela operar. Cuidar das pessoas, cuidar do nosso ambiente e colocar o cliente no centro. Beleza? Sempre com o propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. A gente encerra aqui os nossos pop-ups no stand da M7 na Expert, que é o maior festival de finanças e de investimentos do mundo. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vasto Fortaleza. Almoço executivo com alta gastronomia? Só no Vasto Fortaleza. Best Senior. Viva Mais.
Viva Melhor.